que acontece assim com aquela pessoa que tem, por exemplo, uma bulimia ou uma... Não sei se você vai saber responder isso, porque também não é a sua área, né? Lembrando que ele é de neuroimunologia, doutor em neuroimunologia. Deixa eu botar o... Como eu ouvi desses meus amigos médicos que a bulimia e a anorexia, principalmente eles foram bastante enfáticos até, eu tenho que dizer, com relação à questão da bulimia, que não haveria uma causa fisiológica para a bulimia. Eu fiquei muito na dúvida, porque assim, eu conheci um caso de bulimia de perto, e a pessoa começou a se medicar, não vou citar nome aqui, mas a pessoa começou a se medicar, e pelo menos até onde eu soube, ela apresentou melhoras. Foi psicológico? Não sei o que acontece é que esses distúrbios alimentares, psicológicos, estão associados bem à ansiedade e à depressão. Então, na verdade, por exemplo, a bulimia pode ser um desdobramento da depressão. Tanto que o tratamento é feito com psicoterapia, sim, como também acontece na depressão, e com ansiolíticos e antidepressivos. E normalmente você tem um calmante, né? Então, um ansiolítico. Então, é um desdobramento desse quadro. Seria mais ou menos a mesma ideia, assim, o cara, em vez de escolher entre aspas, tá? Porque, assim, pode chover gente falando aí que, você está sendo insensível. Não, eu já passei por muita coisa com depressão, ele também, não é assim. É que a gente está tentando ver de um ponto de vista mais frio. O cara, em vez de escolher, entre aspas, né? Por aquele lado mais melancólico, a pessoa quer se fazer de forte às vezes, né? Não, vou aceitar, mas ela tem que desviar de um lado. Ela vai desviar Tem gente que pratica automutilação. É muito comum ver gente se cortando, gente se queimando. Isso é muito comum. Automutilação também. Automutilação. Aliás, isso aí está virando um fenômeno cada vez mais comum, né? As pessoas praticarem automutilação porque ela não quer admitir que tá mal, mas ela vai lá, se corta, se queima. Tem gente que se queima, né? Mas é mais comum os cortes, né? Não se corta pra se matar, se corta assim, pro braço, assim. Eu tenho uma pessoa que me segue no Instagram, que é dos Estados Unidos, que é I Hurt Myself. O nome do Instagram é esse. E assim, tem fotos dos braços, assim. E eu já falei várias vezes, eu não conheço a pessoa, eu já falei várias vezes pra essa pessoa parar, procurar ajuda e tal. Mas assim, é aquela coisa assim, depois de um determinado tempo, parece que a pessoa está alimentando aquilo, porque ela já entrou naquela zona ali e ela não está sabendo sair. Tem artistas do DeviantArt, assim, uns anos atrás, pelo menos faz muito tempo que eu não entro lá, que faz fotos, assim, artísticas disso, assim, sabe? Como se fosse uma expressão da depressão. Exatamente. Por meio da arte, faz uma foto conceitual de, sei lá, pulsos, ou então dentro de uma banheira cheia de sangue, assim. Eu e você conhecemos uma artista. Sim. Que desenhava muito são bem. Muitos artistas. Não vou citar nome. São vários, muitos artistas. Mas eu tô falando assim, há casos que a gente vê de perto, né? Sim. Os desenhos dela eram fantásticos, desenhos absurdos, assim, é uma coisa incomum. Assim, os desenhos dela são incomuns, assim, eu nunca vi ninguém da idade dela assim desenhado, do jeito que ela desenha, de cabeça, assim, ela não olha pra nada. Ela pega uma folha de papel, uma caneta, um lápis, qualquer coisa assim, e faz coisas inacreditáveis. É um absurdo, assim, de você olhar e ficar assustado. Mas a tônica dos desenhos dela, assim, expressam muito essa coisa que você estava falando aí dos artistas do DeviantArt, que era a coisa da depressão, de você ver uma mulher ela botava muita coisa de mulheres assim, se devorando, assim, comendo a parte do corpo, assim, se despedaçando. Não é perfeição artística, assim, incontestável, mas... Então, eu ia citar um artista assim, que é bastante conhecido, assim, que é o Clive Barker. Clive Barker. Então, que pelo menos os filmes, assim, eu não li ainda o livro, né, o Hellraiser, mas os filmes são muito violentos, assim, de sadomasoquia pra coisas muito piores, assim, então... BDSM. Sim, não, mas eu falo assim, é muito visceral as coisas que acontecem nas histórias. Muito Marquês de Sade, né? Então, assim, deve ter algum fundo psicológico nisso.
pra ele colocar tanta coisa assim violenta acontecendo nos livros dele, porque não é uma violência implícita, é uma violência explícita, né? É uma catarse, né? Porque todo ser humano necessita de uma catarse, seja ela da forma que for. O problema é quando a pessoa resolve fazer a catarse no próprio corpo. E aí voltando no negócio da bulimia, né? Algumas pessoas com ansiedade, depressão, né? Elas ou podem desviar para bulimia, assim como o contrário, né? Descontar tudo na comida e começar a engordar, né? Assim com algumas pessoas que eu conheço. Tem gente que para de comer. Tem gente que para de comer por inapetência mesmo, por falta de fome, por causa da ansiedade. Tem gente que come em excesso, tem gente que dorme em excesso, tem gente que não dorme. Olha como é que teu corpo tá bagunçado, né? Você não, mesmo assim você não busca ajuda. Cara, e mexeu com sono, mexeu com ciclo circadiano. No primeiro dia tá ruim, no segundo dia você já era, né? O sono afeta bastante mesmo. Agora sim, a gente tá falando de artistas, foi até interessante tocar nesse ponto, porque a gente tem várias mentes muito brilhantes, geniais, brilhantes, notáveis, não raro artistas, né? Que sofrem de algum mal assim. O caso mais recente que nós tivemos foi em agosto de 2014. Isso foi uma buzina. O caso mais recente que nós tivemos... Desculpa, gente. Foi a sonoplastia do doido. E falando da coisa toda de ansiedade, a gente acaba, inevitavelmente, até porque a gente falou de artistas, né? Não só pensando nos artistas que a gente conhece, tantos autores nacionais, com quem a gente até tem relacionamento, um bom relacionamento no site e tal, são maravilhosos, diga-se de passagem, mas artistas mais conhecidos e até mais clássicos, vamos dizer assim, clássico no sentido de ser retomado o tempo todo, né? É muito interessante, dentro do assunto, pensar na morte, por exemplo, do Robbie Williams, né? Porque, assim, a gente estava falando de ansiedade e a gente meio que chegamos a uma conclusão, né? De uma forma nossa, completamente nova, porque a gente está falando de ansiedade, que a depressão, na verdade, acaba sendo, de alguma forma, um desdobramento muito sério da ansiedade, né? E, não raro, a depressão vai atrapalhar a sua vida em vários pontos, né? Vai fazer você perder seu emprego, se atrapalhar, possivelmente se atrapalhar em relacionamentos e se atrapalhar na faculdade ou na pós-graduação, enfim. E em alguns casos pode te levar ao suicídio, não poucos casos, né? E a gente teve em 2014 aí o suicídio do ator de comédia Robbie Williams. Aí você fica pensando assim, pô, mas o cara é ator de comédia, o cara fazia todo mundo rir, assim, tipo... Se você assistiu qualquer filme dele, o único filme dele dramático, que eu me lembro, na verdade, é Amor Além da Vida, que aliás foi o que eu assisti em junho de 2014 e agosto de 2014, que fala de suicídio. Tem um outro também dele, a Sociedade dos Poetas Mortos, que tem justamente tem um viés dramático, mas não é aquele dramático melancólico, é um dramático poético. Eu falo mais pela coincidência, porque no filme tem um dos alunos rapaz dele que comete suicídio. Que é aquele amigo do House, o Wilson, do House. É o Wilson. Toda vez que ele aparece, eu falo, Wilson! É ele que se... É ele que se mata. Não, pô, aquela cara eu conheci em qualquer lugar. O House é verdade, agora que você tá falando, é verdade. Tomorrow I'm withdrawing you from Welton and enrolling you in Brayton Military School. You're going to Harvard and you're going to be a doctor. You're right. Seriously? No. You're a jerk. Night, Wilson. Night, House. E foi meio que um choque pra todo mundo. Muita gente não sabia, mas ele estava sofrendo de mal de Parkinson, ele estava com várias doenças, ele estava, parece, com uma espécie de demência. Não sei dizer que tipo. A mulher dele chegou a comentar que era uma doença degenerativa. Parkinson também é uma doença degenerativa. Sim. Mas um dos relatos dela conta que ela, assim, antes dele se matar, ele estava mexendo no iPad e falou que estava bem, estava tranquilo. E esse é o problema, né? As pessoas se matam quando a gente menos espera. O verdadeiro suicida não avisa. Ele não avisa, quando você menos espera, ele vai fazer.
E essa morte levantou muita discussão. Assim, logo depois que morreu o Robin Williams, surgiu na internet muito a discussão do quanto a ansiedade e a depressão eram prejudiciais ao ser humano e do quanto isso precisava ser olhado com outros olhos. Quer dizer, não precisou morrer um cara famoso. Não tô fazendo um pouco da morte dele de forma alguma, até porque eu gostava dele. Precisou morrer um cara famoso, talentosíssimo, que era super amado, pra gente começar a prestar atenção na questão humana. Quantas pessoas você não conhece que provavelmente já tentaram suicídio? Talvez você não saiba, talvez elas nunca vão te dizer. Talvez você só saiba um dia quando alguém te informar que fulano na verdade morreu. Né? E não é incomum. Muitos gênios, muitas pessoas que nós consideramos grandes gênios da humanidade passaram por isso, né? Um deles foi Darwin, não foi? A minha relação com ansiedade e depressão começou por volta dos 11 anos. Eu sou filho de pais assim que se mudavam demais de cidade, especialmente. Nasci em Caratinga, Minas Gerais. Vivi lá durante os 5, 6 primeiros anos da minha vida. Depois me mudei para Guaxupé, que é a cidade onde eu resido agora. Fiquei aqui mais uns 4 anos. Depois fui para São Sebastião do Paraíso, onde eu fiquei uns 6 meses. Depois para Alfenas, onde fiquei mais 6 meses. Depois voltei para Caratinga, que é a minha cidade natal, onde eu morei 9 anos até voltar para cá. É aqui onde eu estou desde então. Quando eu voltei para Caratinga, isso por volta de 93, eu comecei a ter alguns problemas gástricos relacionados à ansiedade. Na época fui tratado, né? Pelo menos assim, dar uma amenizada nesses problemas, muitas preocupações. Foi um ano bem difícil aquele, 93, 94. Passou um tempo e eu fui aprendendo a lidar com a ansiedade, com a depressão, principalmente a ansiedade, naquela época era mais ansiedade. Investindo mais na minha saúde mental, procurando ler mais. Nessa época eu comecei a ler muito quadrinho de super-herói. Eu já lia quadrinhos antes, mas foi a época em que eu comecei a ler mais ainda. Assistia muito filme, assistia muita série de TV, muito desenho animado, gravava muita coisa, sabe? Nessa época eu comecei a gravar animes que passavam no Manchete, desenvolvi mais a minha vida interior. E isso ajudou bastante durante um certo tempo. Mas a gente vai crescendo, né? Os problemas vão se diversificando, digamos, né? Namorei pela primeira vez quando eu tinha uns 25 anos, mais ou menos. Tive um relacionamento bacana, mas que durou pouco tempo, terminou. E eu fiquei bem mal na época. Tão mal que eu precisei fazer uma terapia com a psicóloga. Eu estava caminhando para uma depressão severa. A terapia ajudou bastante. Passaram-se mais alguns anos, pouco antes desse namoro. Comecei a investir mais assim na minha criatividade, escrever mais. Criei um blog mais relacionado a cinema, onde eu escrevia sobre filmes. Aí acabei entrando numa rede social mais voltada para cinéfilos, né, onde eu conheci o Eduardo Rosa, que é o criador do Nerd Geek Feelings. E desde então eu comecei a escrever para o site, né, aos poucos primeiro, depois o site foi crescendo, o número de redatores foi aumentando. E aos poucos eu fui assumindo a direção do site até que o Eduardo Rosa passou o site totalmente para as minhas mãos. E desde então, desde 2014, né, é que eu sou editor-chefe do Nerd Geek Feelings. Eu sempre falo que o Nerd Geek Feelings é uma forma de terapia para mim, assim como foi há alguns anos atrás. A escrita, e sempre foi na verdade, né, desde que eu comecei a escrever já ajudou bastante a lidar com esses problemas. Mas assim, ler, manter a mente ocupada é essencial, especialmente ocupada com coisas úteis, com atividades produtivas. Mas algumas vezes a gente não dá conta sozinho. Tanto é que eu fiz terapia, como eu disse, e comecei a fazer tratamento com antidepressivos. Isso em 2013. Desde então eu tomo antidepressivos. É um complemento, é uma coisa que me ajuda quimicamente, porque às vezes a pessoa tem deficiências químicas que precisam ser tratadas, né? Muitas vezes a gente precisa de algum gatilho químico para dar uma melhorada. Entre altos e baixos, eu estou cuidando do site, escrevo muito, leio muito ainda. Eu acho que a melhor dica que eu poderia dar para qualquer pessoa que está passando por esses problemas, especialmente uma ansiedade, que está caminhando para uma depressão, é mantenha a mente ocupada, procure fazer listas de coisas que você tem que fazer e aos poucos eliminando os problemas, porque eu sei que, como ansioso que eu sou, eu sei que é complicado às vezes a gente focar num problema, e vira e mexe eu tenho esses problemas, eu tenho algumas crises e muitas vezes relacionadas a isso. Então foque no problema, faça listas, veja quais problemas que vocês precisam resolver primeiro, aqueles que são mais possíveis. Eu sei que às vezes é difícil, mas também não dispense a ajuda de um profissional. Isso é muito importante. Você tem que reconhecer as suas limitações e ir atrás de ajuda profissional, como eu fiz e como eu recomendo que você faça também.
É isso, gente. Espero que tenha ajudado de alguma forma. E continue conosco, porque ainda vem mais partes desse especial sobre ansiedade e depressão que a gente está fazendo.